Bom, até o final da segunda semana do desenvolvimento embrionário, o disco embrionário bilaminar é constituído pelo hipoblastos e pelo epiblastos que já se formaram. Durante a terceira semana desse desenvolvimento embrionário bilaminar, ele se diferencia para estabelecer as três camadas germinativas, que seria a mesoderma, ectoderma e a endoderma. Esse processo é conhecido como a gastrulação. Aproximadamente 15 dias após a fecundação, uma estrutura espessa se forma ao longo da linha média no epiblasto, próximo da extremidade caudal do disco embrionário bilaminar. Isso é chamado como linha primitiva. Nessa fase, a formação da linha primitiva define os principais eixos corporais do embrião, incluindo a extremidade cranial que vai em direção à cabeça e a extremidade caudal em direção à cauda. Assim para os dois lados, tanto o esquerdo e tanto o direito do embrião. Na extremidade cranial do disco embrionário, a linha primitiva se expande para criar um nó primitivo que contém uma depressão circular, conhecida como se fossa primitiva, que vai ao longo da linha média do epiblasto para a extremidade caudal da linha, formando assim um sulco primitivo. Uma vez em que é formado o sulco primitivo, as células do epiblasto migram para dentro em direção à linha, separando então o epiblasto e escorregando para debaixo do interior do disco embrionário, onde esse processo é conhecido como invaginação. As primeiras células a invaginar através do sulco primitivo invadem o hipoblastos e deslocam as suas células. As células do hipoblastos são eventualmente completamente substituídas por uma nova camada de células, que é referido como endoderme definitivo. Ao dia 16, a maioria do hipoblasto foi substituído. As células remanescentes do epiblastos são agora referidas como ectoderme e formam uma camada distal mais externa. Algumas das células epiblásticas invaginadas permanecem no espaço entre o ectoderme e o endoderme definitivo recém-formado. Estas células formam uma camada germinativa conhecida como mesoderma. Uma vez que completada a formação do endoderme definitivo e do mesoderme, as células epiblásticas não migram para a linha primitiva. Durante a gastrulação, o ectoderme continua a se formar, da extremidade cranial para a caudal do embrião, estabelecendo três camadas germinativas primárias distintas ao longo de todo o disco embrionário. Sendo assim, o processo de gastrulação está finalmente completo. Durante o processo da gastrulação, não ocorre apenas a formação dos três folhetos embrionários que nós evidenciamos tanto nas últimas imagens. Temos também a formação de uma estrutura que vai dar um eixo ao embrião, que nós chamamos de notocorda. Essa notocorda em formação chama-se processo notocordal. Aqui nessa imagem, a linha primitiva e os três folhetos embrionários já citados estão formados, né? Então, esses pontilhados vermelhos que nós podemos ver nessa imagem, ela está mostrando o local onde está ocorrendo esse processo. Porém, esse processo, ele se desenvolve embaixo do ectoderma. As células do nó primitivo proliferam e mergulham por embaixo do ectoderma, formando uma estrutura tubular em direção à placa pré-cordal. Durante esse processo, toda a base notocordal se perde e se refaz crânio-caudalmente. Enfim, a notocorda é um bastão celular que se desenvolve por transformação do processo notocordal. Ela define o eixo primitivo do embrião, indica o local dos futuros corpos vertebrais, serve de base para desenvolvimento do esqueleto axial também. E em desenvolvimento, ela induz a formação da placa neural. No final desse processo, o embrião já não tem mais formato de disco e passa a se alongar e na notocorda, temos a existência das pregas e sulco neurais, que já seria uma iniciação da próxima etapa da embriologia.